começar aqui, 8h15. A presidente da academia, Regina Lima Verde. Gente, boa noite. Estou muito alegre pela presença dos amigos do Gabriel e eu reforço o meu convite. Se vocês quiserem se associar a Lani, é só falar com ele, que ele é o nosso representante. Boa noite a todos vocês. Para quem não conhece o Gabriel, eu acho que todos nós conhecemos, é no Natal que ele frequenta a Lani. O Gabriel é advogado pela Federal no Ceará. Depois ele fez um mestrado em Londres, chiquésimo. E ele já deu aula de literatura, inclusive no Viva, que é ligado ao falecido, né? E ele foi quem criou a confraria da poesia. Aí ele recebeu muito sabido de poesias. Ele mandou alguns vídeos, vocês devem ter ouvido. Eu ouvi também, gostei muito, e chamei para dividir o conhecimento dele conosco. Eu espero que vocês gostem. Ele fala bem e escreve bem. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu gosto muito da Academia de Letras e Artes do Nordeste. É o único lugar que eu conheço, em que eu já estive, em que a gente chega e as pessoas estão naturalmente falando de poesia e de literatura. Não é algo que tem que sair a fórceps. Elas estão ali conversando abertamente sobre aquilo, e eu acho isso incrível. Queria agradecer de início aqui a presença do vice-presidente, Carlos Augusto Viana, sem o qual eu não teria passado no vestibular, porque eu fiz o curso dele, e eu não li o livro da UFC, que era A Inocência, do Visconde do Toné, mas eu fiz a prova com o curso dele e passei. Então, muito obrigado. Não teria sido possível. A esposa dele, doutora Laélia, Cláudia Alighieri, minha amiga, que foi quem me convidou primeiro, a Baby, a Beta, o Vicente, próximo presidente, Tereza Porto, minha amiga de muito tempo, a minha família também está aqui, meu pai, minha irmã, meus amigos de muito tempo, e claro, a Brenda, minha noiva, meu amor. Muito obrigado por estar aqui. Maria Camila, Anatólia, a Rita, meus amigos de vida inteira e de muitos anos ainda por vir, espero. Quando a Regina me convidou, eu fiquei meio em dúvida do que é que eu ia conversar aqui com vocês. Existe muita coisa para falar de poesia. E eu vi um filme esses dias, esses meses, que me deu uma ideia, que é o filme Hamnet. Um filme belíssimo, acho que alguns devem ter visto, que conta ali uma época da vida do Shakespeare. Não precisa entrar em detalhes, também não é sobre o filme, mas eu achei interessante que durante o filme, que mostra muito a esposa do Shakespeare, né, a Agnes, é bem voltado para ela o filme, e ela repete alguns versos o filme inteiro. Ela repete uns versinhos, umas coisas assim, que eu achei aquilo incrível. Ela mostra, ela aprendendo com a mãe os versos, ela repassando para os filhos os versos, e eu fui atrás de pesquisar. É um poema que está em uso corrente na Inglaterra há 2000 anos, foi registrado por escrito há mais ou menos 1000 anos, que chama O Encanto das 9 Plantas. Eu até trouxe alguns versinhos aqui, que são os que ela repete ali, que ela diz: você era chamada Una, a mais antiga erva, você tem poder contra 3 e contra 30, você tem poder contra veneno e contra infecções do ar, você tem poder contra o horror que assola a nossa terra.
E esses versos mexeram comigo porque eles são muito claramente algo que a poesia sempre foi, que é o registro e a transmissão do conhecimento. Esse Encanto das 9 Plantas é um poema longo que não tem exatamente um autor, a gente vai falar sobre isso, em que se registram os usos de 9 plantas comuns na Inglaterra. Aqui é essa especificamente que ela chama una, é a erva de São João, Artemisia, que até hoje é usada contra a depressão, contra algumas outras doenças. E eu achei muito bonito e quis analisar isso, digamos assim, o uso da poesia como método de registro. Mesmo antes do livro, mesmo antes do verso, existia muito conhecimento a ser guardado, a ser legado. O conhecimento que não é guardado, ele deixa de existir, ele nunca existiu, de certo modo, né? Porque aquilo é perdido. E em civilizações, sociedades em que não há acesso à escrita, em que isso não é universal, ou mesmo que isso não existia, o uso da poesia era esse, era usar ali o ritmo, a rima, a mnemonia, né, para guardar o conhecimento. E isso significa que existe muita coisa guardada na poesia, muita coisa. É por isso que a poesia ela é usada desde sempre ali para guardar mitos fundacionais, valores, ideais, conhecimentos. E ali se usa isso que hoje a gente vincula muito à poesia, a rima, a métrica, o ritmo, a musicalidade, para guardar conhecimento, né? Para guardar conhecimento que de outro modo seria perdido. Isso me lembra muito o Nome da Rosa. Eu sempre cito essa coisa do Nome da Rosa que tem. O título, o Nome da Rosa, vem de um verso: guardemos antes de tudo o nome da rosa, porque sem ele ela nunca existiu. Se você não guardar o conhecimento, a vivência, a experiência humana, aquilo deixa de existir. E mesmo quando não havia escrita, havia muito conhecimento a ser guardado e legado. Conhecimento, como por exemplo, nesse exemplo que eu usei, de ervas, de receitas, de remédios. E eu acho muito bonito esse uso da poesia, que ainda é assim. Hoje nós ainda usamos as cantigas, né, para repassar valores, repassar ideais, repassar mitos. Eu vejo muito nos meus alunos um certo preconceito com a poesia é uma coisa difícil, a poesia é uma coisa distante, quando na verdade ela é uma guarda de conhecimentos, experiências, vivências, assim, às vezes mais voltadas para o conhecimento e às vezes mais voltada para a emoção. No mês passado, o professor Roberto Pontes esteve aqui, eu não mencionei, me desculpe, com a esposa dele, Elizabeth, e ele trouxe alguns poemas, vários poemas da moçambicana Noêmia de Souza, que guardam ali uma vivência de um povo, uma gente, uma população, uma nação, lutando contra a colonização, contra o preconceito. E isso ficou guardado hoje na poesia, né? Ficou guardado na poesia dela. Inclusive, outra pessoa que eu gosto de citar, que é o Carlos Drummond de Andrade, ele dizia que se você quisesse conhecer o Brasil de 1980, ou de 1940, ou de 1900, você não deveria buscar os registros históricos, você deveria buscar a crônica e o poema. O cronista e o poeta são as pessoas que guardam uma nação, uma população de dado momento, né? Não a ata, o registro histórico, o documento, esses documentos eles são relevantes, mas o que
onde se é guardado uma gente, uma nação, é na poesia e na crônica, segundo Carlos Drummond de Andrade. E eu acho isso muito bonito. Inclusive, é uma dessas razões de esses poemas mais antigos, eles não terem um autor, né? Assim, é muito difícil a gente dizer que Homero existiu e quem foi ele. E outros poemas, como a Gilgamesh, Beowulf, que são poemas fundacionais de nações e de tribos e gentes, eles existiam para isso, para guardar valores, para guardar ideais, para guardar desejos, anseios. Eu trouxe aqui também alguns versos da Ilíada, em que a ela respondeu em seguida o alto Heitor do elmo faiscante: todas essas coisas, mulher, me preocupam, mas muito eu me envergonharia dos troianos, se como um covarde me mantivesse longe da guerra. Nem meu coração consentiria a tal, pois aprendi a ser sempre corajoso e a combater entre os dianteiros do meu povo, esforçando-me pelo grande renome do meu pai e pelo meu. Isso era um povo, uma gente grega, guardando ali quais são os valores de uma monarquia, de um rei, de um príncipe. Esse príncipe Heitor provavelmente nunca existiu. Se existiu, foi outro nome, outra pessoa, em outra condição. Mas ali, aquela gente grega, aquela população, tinha esses valores, esses ideais. Isso é um príncipe, isso é um rei, ele deve lutar lá na frente, ele não deve apenas mandar os homens à guerra e à morte. E qual era o modo de registrar isso? A poesia. E de legar para as próximas gerações. Era a poesia. E ela precisava, evidentemente, para ser um registro minimamente duradouro, ela tinha que ser memorável. Então, aí entra a arte da poesia, né? do escrever, construir versos bem. E claro, esses versos eles foram escritos, na verdade, por milhares de pessoas que repetiram milhares, dezenas de milhares de vezes. E aí entra a qualidade, a capacidade de cada um deles. Outra coisa que o Drummond escreveu num poema, acho que é o poema Procura da Poesia, que ele diz: não busque o poema que caiu no chão enquanto você escrevia o poema. Não insista no poema que não deu certo. Para esses poemas darem certo e serem repetidos milhares e dezenas de milhares de vezes, eles tinham que dar certo, eles tinham que ser memoráveis. E aí junta-se essas duas coisas da poesia: a beleza, a escrita, e o registro, a transmissão de valores. Eu disse mais cedo a coisa da cantiga. A minha avó, quando ela cantava para mim, ela concluía as músicas quase sempre do mesmo modo, que eram uns versinhos que cabiam em qualquer cantiga, que ela dizia: eu era bem pequenininho quando essa história a vovó me contou. É através dessas cantigas, da poesia, do poema, que os valores da nossa gente foram passados. E isso existe até hoje. Eu acho interessante, às vezes, a gente ver matérias de jornal, em revista, de onde vem a cantiga tal, de onde vem eu sou pobre, 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 de Maré desci, o que é que significa. Porque é isso, é uma realidade concreta de que a gente repete as coisas sem nem saber de onde elas vêm, mas vem naquilo guardado, valores, ideais, sonhos. Eu gosto de começar o meu curso, com essa aula, porque eu gosto de descolar a ideia da poesia de uma coisa distante, de uma investigação emocional, que muitas vezes ela e isso é belíssimo, mas ela é também outras coisas. Ela é também conhecimento e vivência. Eu trouxe alguns versinhos aqui brasileiros, que eu acho
a segunda edição, Tamar Real. Muito obrigado pela sua presença, querida. Essa segunda edição do meu curso é voltada para a história da poesia brasileira e quanto mais eu leio a poesia brasileira, mais eu vejo, nossa, tem muita coisa nossa, minha, dos meus pais, da minha avó, das minhas avós, que está guardada nessa poesia. Alguns versinhos aqui, por exemplo, eu começo com Gregório de Matos, escritos esses versos há quase 400 anos, em que ele diz que os brasileiros são bestas e estarão a trabalhar a vida toda para manter maganos de Portugal, malandros de Portugal. É muito interessante isso, né? Quase 400 anos atrás, e uma crítica cultural e social e política à colonização. E a gente até hoje, acho que muitos de nós nos sentimos assim, estamos trabalhando para manter maganos, não necessariamente mais de Portugal, mas de outros lugares, inclusive daqui mesmo. E aí você vê, é uma verdade que nós vivemos, ou pelo menos reconhecemos até hoje, que está guardado não num documento histórico, não numa ata, não numa escritura, mas num poema. Num poema que, por ser bem escrito e bem construído, sobreviveu esses 400 anos. Alguns outros aqui, eu gosto demais desses aqui do Domingos Caldas Barbosa, algumas décadas depois, lá para 1740, ele diz: cuidei que o gosto de amor sempre o mesmo gosto fosse, mas um amor brasileiro, não sei porquê, é mais doce. Uma coisa que a gente vive até hoje, essa sensação de que o nosso amor é diferente, a nossa emoção é diferente, é mais intensa, é mais dolente. Você vê há 300 anos isso já inscrito na poesia, não numa escritura pública, não numa ata, não numa sentença, num poema. Ele continua lá na frente. Nós lá no Brasil, a nossa ternura, a açúcar nos sabe, tem muita doçura, tem um mel muito saboroso, é bem bom, é bem gostoso. É isso, o que é do Brasil que está guardado na nossa poesia, é isso que a gente vive até hoje, que a gente escuta na música, pelo menos na boa música até hoje. Existe muito de nós que é repassado via poesia, e as pessoas costumam, a gente costuma não atentar a isso. Acho que por conta do ensino escolar, que muitas vezes bota a poesia de um modo distante, complexo, o que é isso, o que é que ele quer dizer aqui. Mas você vê, há 300 anos, um brasileiro escrevendo de um modo simples e direto o que é o amar brasileiro, o que é o amor brasileiro, na poesia, né? Guardado na nossa poesia. Um poema aqui de Manuel Bandeira também, que eu gosto demais, que é o poema Evocação do Recife, que ele descreve aí Recife na infância dele, ali nos anos 1890. Ele descreve Rua da União, onde passava a preta das bananas com o chale vistoso da Costa do Marfim, e o vendedor de roletes de cano de amendoim, que se chamava Midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro dos pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. Mesmo que ninguém aqui tenha vivido esse momento, ninguém aqui estava em Recife em 1890, mas é muito similar ao que a gente vê e escuta hoje, a pessoa gritando, o homem gritando no meio da rua, vendendo tapioca. Vendendo tapioca de coco e vendendo... certo. Assim? Assim. E então você vê algo guardado, de nosso, de real, de concreto, de objetivo na poesia. A poesia é muitas outras coisas, mas ela é também o registro, a transmissão e o legado do que nós somos e fomos.
Tem um discurso muito bonito de um presidente americano, ex-presidente americano, que é o John Quincy Adams, que ele diz: o que nós somos é o que nós fomos. E em muitos sentidos isso é verdade. E isso, repito mais uma vez, sob risco de ficar repetitivo demais, é na poesia que essas coisas se guardam. Quem nós somos, quem nós fomos, o que nós vivemos e como. Isso é muito vivo, inclusive, na poesia popular. A poesia popular que ainda é praticada no Nordeste, no Norte, a embolada, o repente, é um exemplo, eu acho, muito bom disso. O repente, quem é cearense, a maior parte daqui acho que é cearense, ou pelo menos vive no Ceará, e já viu muito repente, a gente reconhece uma estrutura que eles usam. Não é inteiramente repentista aquilo. Existem estruturas que eles repetem, que eles botam alguma palavra aqui e acolá. E isso não é pobre. Isso é, na verdade, o que a gente está conversando. Um modo de se lembrar e de construir na hora algo belo. Existe estrutura e existe arte nisso, né? Não é simplesmente a genialidade de alguém. Até porque, como a gente conversou, desses repetidores, muitos não são gênios, eles estão ali repetindo o que aprenderam, né? É por isso que a coisa de Homero dificilmente é uma pessoa. Muitos dos repetidores eram excelentes, muitos de repente não fossem. Eu gosto muito dos versos do Patativa do Assaré, que ele diz esses versos universais: eu sou de uma terra em que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. De terra dourada, da terra dourada, que a bela cabocla de riso na boca zomba no sofrer. É muito improvável que alguém aqui não reconheça alguém nesses versos, mesmo que não alguém diretamente da sua vida, mas alguém que você conheceu em algum momento. Porque o cearense é, em muitos sentidos, isso, vive isso até hoje. Isso está guardado num poema. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. E essas palavras e versos, eles são nosso hino não oficial, não porque eles foram escolhidos em dado momento, apesar de que devem ter sido em algum momento também votados nesse sentido, mas porque eles registram, transmitem e legam uma verdade que a gente conhece, que a gente vive no dia a dia. E era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, mostrar esse outro viés da poesia. A gente, se você quer conhecer a vivência do Brasil, a experiência sobre a escravidão, por exemplo, é preciso ler Castro Alves, Gonçalves Dias. E a gente vai ver, trouxe também alguns versos aqui do Castro Alves, em que ele descreve o túmulo de um escravo na estrada. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura. Ele diz, o escravo finalmente está descansando agora que morreu. De novo cito Carlos Drummond de Andrade no poema Negra, que ele diz que o único trabalho de proveito exclusivo do escravo é a morte. Até lá, tudo que ele faz é por outras pessoas. E o Castro Alves aqui dizendo, reconhecendo isso, que até hoje é uma grande vergonha nacional. Isso não está em outro lugar, senão na poesia, que nessa época ainda era muito ligada à música, ao teatro e a outros tipos de arte, né? Na época de Castro Alves já não tanto, mas na época do Domingos Carlos Barbosa, com certeza. É isso, pessoal. Esse era a Regina tinha me pedido para falar por 20, 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido uma coisa interessante para vocês e que vocês não lembrem mais da poesia só como uma investigação emocional, um questionamento que ela é isso de modo belíssimo e único, mas ela é outras coisas também. Ela é um registro de quem nós somos e fomos.
Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Não, pessoal, então pronto. Vem cá, querido. Só desculpa, eu vi esse martelo ali e eu sempre quis fazer isso aqui. Então, vá, você pode falar. Primeiramente, obrigado. Adorei, né? Essa visão da poesia como registro, né, histórico é muito interessante pensar sobre isso, porque abre um pouco, digamos assim, o campo de análise histórica, né? A gente sempre tenta, né, principalmente ali pela herança positivista, sempre tenta focar em documentos oficiais, né, para estudar o que aconteceu, como era a realidade. Isso é interessante. Aí eu me lembrei, né, não é nem uma pergunta, mas um comentário. Eu me lembrei do Eduardo Said, ali, vocês estão ouvindo? É porque está muito perto. Tá melhor? Assim? Tá. Obrigado. Eu lembrei do Eduardo Said, no História dos Povos Árabes, e ele fala também isso, de que no começo, né, desde o princípio, os povos árabes eles se conectavam por meio da poesia, que eram levadas de tribo em tribo pelos beduínos do deserto e tal. Então, aí dos vikings também, as crônicas islandesas, né, que registraram 200, 300 anos depois, as histórias dos vikings, dos mitos, né, da religião, que é como chegou até a gente, o que a gente conhece na mitologia dos nórdicos. Então, é super interessante pensar, porque é algo quase universal, né? Falou de Homero, né? Sim. Falou disso, então, enfim, é só para agradecer o momento. Muito bacana essa Obrigado, querido. Pode me trazer, por favor? Só um minutinho. Mais falar? Um minutinho. Alguns comentários em relação a isso, Anatólio. Sim, é universal, né? É universal. Assim fica melhor, né, pessoal? É universal, é uma coisa que existe em todas as... Enfim, as nações e civilizações, né? Você vê mesmo a Bíblia, que não é escrita originalmente em verso, a não ser alguns livros específicos, ela foi versificada como um modo de auxiliar a leitura, a comparação entre traduções. Eu gosto muito de citar cinema, né? Eu gosto muito de cinema. Existe um filme, que eu não lembro o nome, que é com o Tom Hanks, que ele é o quê? Qual é o trabalho dele? Ele conhece a leitura, as pessoas não conhecem, ali é os Estados Unidos de 1800, e ele vai de cidade em cidade lendo os jornais para as pessoas. Ele compra um jornal, vai numa cidade que não tem acesso ao jornal, em que as pessoas não sabem ler, e ele fica ali no teatro e lê o jornal. E aí já é realmente o jornal, um registro, uma coisa, mas em dados momentos ele precisa dramatizar a coisa, e aí entra a poesia. É um método de repetição, de transmissão. Em algum momento alguém pensou, a gente precisa guardar isso aqui, eu vou perder isso aqui. E de que modo eu guardo isso? A poesia, o verso, a rima. Como é que eu vou lembrar isso várias vezes? E como é que o meu filho vai lembrar? E vai lembrar de dizer para o filho dele. Esse filme, a coisa do Hamlet, lembra muito bem isso. Como é que a gente vai lembrar esse conhecimento que precisa ser guardado, que é o uso das ervas, as receitas mais básicas. Hoje, que a gente tem acesso à escrita e internet e livros, a gente esquece o quanto as coisas eram esquecidas e perdidas, né? Porque não tinha registro. Então, muitas vezes a poesia ela tinha esse
esse ideal e esse propósito, né? Eu ia citar outra coisa que eu me esqueci, mas lembrei a coisa você falou do positivismo. Esses dias eu estava preparando o módulo do parnasianismo do curso. E o parnasianismo, ele tem muito dessa coisa da poesia já como atividade de ourives e uma coisa bem... Mas eu não gosto muito desse movimento, mas enfim. E eu estava lendo um trabalho sobre uma antologia que se escreveu para o Marechal Hermes da Fonseca, e houve um poeta, acho que era B. Lopes, que escreveu um soneto que botou no jornal em que ele adorava o Marechal, e ficou meio cômico, meio ridículo. Ele conclui o soneto dizendo: bonito herói, cheirosa criatura. E o jornal, mesmo na época, 1892, eu acho, o jornal brincou embaixo: o poeta só não disse qual é o cheiro do Marechal. Vamos fazer aqui um concurso, e houve um concurso para dizer qual era o cheiro do Marechal Hermes da Fonseca. Então, isso dificilmente se encontraria num registro histórico, assim, positivista, numa ata, num anal, nos anais. Ele precisa vir ali de um jornal, de uma poesia, de uma crônica, né? É isso. Alguém quer fazer? Precisa, vice-presidente. Não desobedeça a presidente, vice-presidente. Eu não posso obedecer a minha presidenta. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria parabenizar o Gabriel por ele ter posto diante de nós tantas questões em torno da poesia. Quando ele falou aí do filho, eu me lembrei de um poema de Oswald Andrade, que diz assim: aprendi com meu filho de 9 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Aí mostra que a poesia nos mostra aquilo que nós não conseguimos ver, embora elas existam. É como diz o Chico Buarque: os poetas, como cegos, sabem ver na escuridão. Né? E o Antônio Cícero, que morreu, acho que há uns 2 meses, 3, me lembro, irmão da Marina Lima, ele tem um poema muito bonito chamado Guardar. Eu me lembrei desse poema porque ele falou da questão da memória, que remete a Jacques Legoff, remete à nova escola da história da França. Ele diz que em cofre não se guarda nada. Em cofre a gente apenas não vê, mas o objeto ainda existe. Aí termina dizendo que o que guarda é a memória. Por isso que eu me lembrei desse poema, porque você trouxe muitas informações. Inclusive, aquele poema do Castro Alves sobre o escravo, o Belchior vai usar as 2 primeiras estrofes da música Água-Pé, que ele compôs com o Fagner. Só que ele trocou mariposa, não, borboleta por mariposa. Caminheiro que passa na estrada, que carta a cruz na estrada solitária, né? Eu gostei muito, você é muito competente. Aí você dizer que passou no vestibular por causa de mim, isso aí é uma gaiola. Porque professor não ensina quem já sabe. Só não ensina quem já sabe. O professor só ensina quem não sabe. Se vocês virem as escolas, elas não se interessam por aluno desleixado, por aluno que é displicente. Ela abandona esse aluno. Só quer um aluno estudioso. Correto?
Então ele fez esse elogio a mim, eu fiquei assim, claro, eu fiquei vaidoso, né? Quem não ficar ele? Agora conhece onde? Porque Pelópolis, pouca gente sabe que ele existiu. É um parnasiano muito bom. Viu? Parabéns para você. Obrigado. Bia ali. Olha, eu estou impressionada, porque aos 67 anos, você me chamou a atenção para o lado da poesia que eu nunca tinha visto. Eu sempre associava poesia a sentimento. E de repente você me mostra que poesia é muito mais do que apenas o sentimento. Então, muito obrigada por isso. Eu estou impressionada de ter tido mais esse aprendizado. Você foi excelente. Parabéns. Muito obrigado, Bia. Só uma conclusão. Eu achei interessante porque do curso de Ciências da Informação da universidade, nós chamávamos de biblioteconomia, né? Eles têm uma disciplina, costumam ofertar na graduação e na especialização, que é literatura como fonte de informação. Então, quando você começou a falar sobre os temas, as informações que a literatura traz, então, de imediato me veio essa disciplina. E ela sempre, as colegas da Ciência da Informação, sempre chamavam os professores do Departamento de Literatura para ministrar. E nós buscávamos justamente, né, isso, a gente buscava nos poemas aquilo de informação, principalmente de época, como você registrou, né, informações históricas, informações sociais, costumes, né, que nós tirávamos dos textos de crônicas, de poemas. Mas isso é interessantíssimo. Os alunos ficavam encantados com essa outra face, assim como a nossa querida Bia, né, também registrou. Mas é só esse registro, né, que eu queria fazer. Muito obrigado, Elizabeth. Só um minutinho. Obrigado, Regina. Muito obrigado, professor Carlos Augusto, Bia, Elizabeth. Só para encerrar, eu me lembrei, enquanto o senhor falava, de uma frase que eu não sei se ela realmente é de Freud, ela é dada como de Freud, mas nós temos aqui a professora Laéria, a Bia, a Cláudia, sim, a Bia também, vários psicanalistas, a Rita também, Maria Camila já estudou psicanálise também, que eu não sei se a frase é dele mesmo, mas diz que ele teria dito: aonde quer que eu vá, descubro que um poeta esteve lá antes, chegou antes de mim. Essa é uma paráfrase. O próprio Dostoiévski, ele fez muito isso com Freud, né, eu acho. Só para finalizar com o verso, essa coisa que a Elizabeth disse, eu não conhecia essa cadeira, chama literatura como meio de informação, não é isso? Como fonte de informação. Eu estava essa semana lendo muita coisa do parnasianismo, como disse, e estava lendo muito Olavo Bilac. Na época ali em que o parnasianismo era praticamente a voz oficial da República, né? E houve casos como esse do Belopes, um poema de adoração ao Marechal, e tem um poema do Olavo Bilac que chama A Pátria, que ele diz: boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece,
vê o seu esforço pago e é feliz e enriquece. Uma visão totalmente ufanista e adoradora ali do Brasil, da República daquele momento, e isso de novo está guardado onde? Na poesia. E isso é relevante não por ser necessariamente verdade, que não é, né, o Brasil não é essa história de justiças e belezas que qualquer pessoa que dá o seu suor enriquece, mas é relevante que esse sentimento tenha sido vivido e que alguém tenha pensado, eu preciso imortalizar isso aqui, mesmo que para adorar um governo ou um governante. É isso está na poesia. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer, Gabriel. Eu tive fé nele, acreditei, e fez um resultado. O Gabriel terminou com o lapilar, para mim, é o símbolo do parnasianismo, o lapilar. Para mim, engraçado, ele não era um homem bonito, ele era um homem desencortado, e ele era muito vaidoso, e ele não gostava de estar retado de frente, porque ele via o defeito do olho dele, ele só estava retado de lado, né? Pois é. Mas eu, pequena, tinha na minha casa um CD, aquele que eu chamava no meio, o Roberto Faisal, declamando as poesias do Olavo Bilac. Então eu era louca pelo Olavo Bilac. E eu sempre achei bonitas as poesias que ele fazia de amor. Eu acho que eu sou meio assim. Eu quis, se é que eu quis imitar alguém, era o Olavo Bilac, claro que nunca consegui. Mas ele tinha uma poesia que eu achava a coisa mais linda do mundo. Ele dizia assim: o horror grande do mundo, o silêncio profundo, no dia do pecado, o amor talhava o mundo. E Adão veio fechar-se a porta do Éden, veio que Eva hesitava, pedindo: não te vás. Não. Aí ele me fala assim, o Roberto faz falar muito bem. Aí ele dizia assim: que importa o pecado, que importa o mundo. É uma poesia de amor, mas um amor assim, carnal, sabe? E eu sempre achei muito bonita. Aquela poesia, o Casa Lúcia, aquela poesia dele, que ele diz assim, que já é tarde, quando ela dividia entre 2 beijos, se eu fosse embora, eu, com os olhos em lágrimas, dizia: não pode ser, não vê se um dia nasce. Aí ele termina, a poesia é toda de amor. Coisa de amante. Existe coisa mais linda do que coisa de amante? Não existe. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigado. Para você e repetiremos bastante. Professor Carlos Augusto, para o senhor ficar vaidoso novamente, na primeira vez que eu vim aqui na academia, o senhor disse algo e eu me lembrei agora. Que o senhor estava falando do aluno displicente agora, e a gente estava aqui e veio alguém e disse: isso é um ignorante. E o senhor disse: sou ignorante, porque é quem ignora que quer aprender. E eu achei muito boa a virada e nunca me esqueci. Pronto. Ainda bem que o senhor deu crédito, então. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tá. Eu falei bem? Tu prestou atenção?